Você já ouviu falar em criaturas que podem se transformar e assumir a aparência de animais ou até de pessoas próximas a você? Esses seres são chamados de Skinwalkers e fazem parte das histórias do povo Navajo, uma nação indígena que vive no sudoeste dos Estados Unidos. Para eles, os Skinwalkers não são apenas figuras inventadas para assustar crianças. Eles representam algo muito mais profundo: a escolha consciente de seguir o caminho do mal. De acordo com a tradição, um Skinwalker não nasce com esses poderes. Ele se torna um ao praticar rituais proibidos, quebrar tabus sagrados e realizar atos considerados terríveis, como prejudicar membros da própria comunidade. Só assim ganharia a habilidade de mudar de forma. Essa ideia faz com que os Skinwalkers sejam vistos como pessoas que abriram mão de toda a humanidade em troca de poderes sombrios. E que poderes seriam esses? O mais conhecido é o de se transformar em animais. Lobos, coiotes, corujas e até raposas são algumas das formas mais citadas. Mas as histórias também falam de algo ainda mais assustador: a capacidade de imitar vozes humanas e, em alguns casos, até assumir a aparência de pessoas conhecidas. Imagine estar sozinho, à noite, e ouvir um amigo ou parente chamando o seu nome. Você corre para atender, mas descobre que não era ninguém de verdade. Muitas histórias modernas falam sobre encontros estranhos em estradas desertas. Motoristas relatam ver figuras humanas correndo de 4 patas, acompanhando carros em alta velocidade. Outros dizem ter se deparado com animais de aparência bizarra, maiores do que deveriam ser, com olhos que brilham no escuro. Há até quem garanta que já ouviu passos ao redor de casa no meio da noite, seguidos por batidas nas paredes e ruídos inexplicáveis. Mas, dentro da cultura Navajo, falar sobre Skinwalkers é algo muito sério. Muitos evitam até mesmo pronunciar o nome dessas criaturas por acreditar que isso pode atrair a atenção delas. É por isso que os mais velhos preferem tratar o assunto com respeito e cautela, passando a história apenas quando há um ensinamento importante a ser lembrado. Com o tempo, essa lenda se espalhou para fora das comunidades Navajo e chamou a atenção do mundo inteiro. Hoje, os Skinwalkers aparecem em séries, filmes, livros e jogos. Eles são retratados como monstros assustadores, capazes de enganar qualquer um. Mas, para quem cresceu ouvindo essas histórias de forma tradicional, eles representam mais do que apenas entretenimento. São símbolos de escolha, moralidade e das consequências de se desviar do caminho do bem. E talvez seja exatamente isso que faz dos Skinwalkers uma lenda tão poderosa. Eles nos lembram de um medo universal: o medo de não poder confiar no que enxergamos. Afinal, se algo pode imitar perfeitamente a voz ou a aparência de quem amamos, como saberíamos diferenciar o real do falso? Outro ponto curioso é como essa lenda se conecta com histórias de outras culturas. No folclore europeu, existem os lobisomens, humanos que se transformam em lobos durante a lua cheia. Na mitologia japonesa, há os kitsune, raposas capazes de mudar de forma e enganar pessoas. Até mesmo em algumas histórias brasileiras, como a do boto cor-de-rosa, vemos seres que se transformam em humanos para se misturar com as pessoas. Essa semelhança mostra como o medo de criaturas que mudam de forma é algo que acompanha a humanidade em diferentes partes do mundo. Mas no caso dos Skinwalkers, o detalhe que mais impressiona é a ligação direta com o comportamento humano. Eles não são apenas vítimas de uma maldição como os lobisomens, nem seres espirituais brincalhões como as raposas japonesas. Eles são, segundo a tradição, pessoas que escolheram abandonar sua humanidade para adquirir poderes perigosos. E essa escolha traz um peso enorme à lenda. Muitas pessoas que estudam o folclore Navajo acreditam que a história dos Skinwalkers também serve como aviso. Um aviso contra práticas proibidas, contra usar o conhecimento de forma errada e contra a tentação de buscar poder a qualquer custo. Por isso, os Skinwalkers não são apenas monstros de histórias de terror. Eles são lembretes do que pode acontecer quando alguém decidir seguir o caminho errado. Agora pense: e se você estivesse caminhando sozinho, em uma noite silenciosa, e de repente ouvisse alguém chamando seu nome?
Você reconheceria a voz, você confiaria, mas teria certeza de que era realmente aquela pessoa?